Olá, caros alunos, caros colegas, meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia. Nessa aula nós vamos estar falando do tema Revolução Industrial. Essa aula é para os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, sobre a Revolução Industrial, tá? O que é a Revolução Industrial? Está relacionada às mudanças políticas, sociais e principalmente econômicas que ocorreu e iniciou na Europa no século XVIII, onde a sociedade mudou a sua forma de produzir, deixando de utilizar um trabalho manual para um trabalho coletivo e industrial, tá? Mas quais foram as causas para esse processo? As causas da Revolução Industrial estão relacionadas ao quê? A expansão do comércio internacional, né? As grandes navegações principalmente, nos séculos 16 e 17, que possibilitou o quê? Um aumento de riqueza de quem? Da burguesia, né? Que com esse aumento de riqueza, possibilitou à burguesia o quê? Um acúmulo de capital. Com esse acúmulo de capital da burguesia, foi possível que a burguesia financiasse o progresso técnico e a instalação de indústrias, tá? Essa burguesia, a burguesia europeia, ela ficou totalmente fortalecida e enriquecida com esse acúmulo de capital, né? Com isso, pôde financiar, ajudar com as técnicas de produção e com a criação de quê? Das máquinas para a atividade industrial que estava surgindo naquele período. E como consequências desse processo, dessa revolução? Nós temos várias descobertas e invenções, tá? E também esse processo, ele provocou um distanciamento entre os países entre si. Mas por que isso? Porque nem todos os países se industrializaram ao mesmo tempo. Uns iniciaram um processo de industrialização mais rápido do que os outros. Com isso, hoje nós vemos uma diferença industrial muito grande entre os países e, consequentemente, uma diferença econômica, que possibilita o quê? Uma classificação dos países em países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Fruto dessa atividade industrial, dessas diferenças industriais entre esses países. A Revolução Industrial, ela é dividida em 3 fases, tá? Então, a primeira fase da Revolução Industrial foi do século XVIII e foi limitada somente ao continente europeu, particularmente a Europa Ocidental, né? Que teve como precursora quem? A Inglaterra. Quais são as características dessa fase e inovações? Foi e tem como características o uso do carvão como fonte de energia, principalmente para as máquinas a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e a criação da locomotiva. Naquele período também houve a invenção do telégrafo, tá? Houve o aparecimento da indústria têxtil com o uso do algodão e também a ampliação da indústria siderúrgica. Já na segunda fase da Revolução Industrial, que iniciou a partir da segunda metade do século XIX até o início do século XX, que houve como característica outros países aderiram a essas transformações, né? Espalhou para outros países e partes do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, França e também no Japão. Como características desse período de inovações, nós tivemos a eletricidade, que foi utilizada no setor industrial, nós tivemos o petróleo, que passou a ser usado como combustível, tá? A substituição do ferro pelo aço, também o surgimento de antibióticos, a construção de ferrovias e de navios a vapor e também a invenção de aparelhos como telefone e também da televisão. Já na terceira fase da Revolução Industrial, que iniciou a partir da segunda metade do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que também é conhecida como Revolução Tecnocientífica, esse processo de industrialização espalhou para todas as partes do mundo. E teve como característica que tem o aperfeiçoamento e inovações nas áreas de robótica, de genética, telecomunicações, eletrônica, transporte e também de infraestrutura. Toda a tecnologia que surgiu e empregada nessa fase permitiu o quê? Que diminuísse o tempo e a distância, aproximando as pessoas e fazendo com que as informações sejam transmitidas de forma instantânea